Você já ouviu falar em cantos gregorianos? Pois então, em um tempo em que o mundo falava baixo, surgiu uma música profundamente intimista que parecia ser de outra dimensão: o canto gregoriano. Nunca foi uma música feita para os palcos e nem para os aplausos e nem existia um artista popstar. E sim uma música feita para ecoar nos corredores daquelas antigas construções, imagine. Explicação histórica e musical. Era uma vez, em um tempo em que as raízes do canto gregoriano, antes mesmo desse nome existir, estava mergulhada nas tradições do Oriente Médio, especialmente na música hebraica dos tempos bíblicos. Na antiga Judéia, região onde hoje se encontram Israel e Palestina, nas sinagogas e nas casas, os judeus cantavam suas orações em hebraico, usando modos melódicos chamados de nussar, que variavam conforme o dia, a festividade ou a hora. Esses cantos eram orações recitadas com melodia e seus padrões rítmicos seguiam o fluxo do texto sagrado, numa ligação direta entre palavra e som. Quando o cristianismo começou a se espalhar no século I, ele nasceu mergulhado nesse contexto cultural e espiritual. Os primeiros cristãos, muitos deles judeus convertidos, levaram essas práticas consigo, adaptando os cantos às suas novas orações, agora voltadas a Cristo. Com o tempo, o cristianismo foi ganhando força e estrutura, especialmente depois que se tornou a religião oficial do Império Romano no século IV. Foi nesse cenário que os líderes da igreja começaram a sentir a necessidade de unificar as práticas litúrgicas. Afinal, cada região tinha seu próprio jeito de cantar e celebrar. Por volta do século VI, em meio à diversidade de tradições musicais cristãs, com o canto ambrosiano em Milão, o moçárabe na Península Ibérica, o galicano na Gália, surgiu o desejo de padronizar a liturgia da igreja. E aí entra uma figura lendária, o Papa Gregório I, também conhecido como São Gregório Magno. Diz a tradição que Gregório, entre os anos 590 e 604, teria recebido inspiração divina para compilar e organizar os cantos litúrgicos. Mas, embora leve o nome do Papa Gregório I, não foi ele que provavelmente tem escrito os cânticos. De qualquer modo, o canto gregoriano, como conhecemos, começou a tomar forma. Trata de um canto monofônico, uma linha única, sem acompanhamento, ou seja, a capela em uma única voz. Esse canto era realizado em latim, com vozes masculinas e geralmente cantado pelos monges. Por que as mulheres não cantavam, apenas os homens? Bom, na Idade Média, especialmente no século IX, o cristianismo estava profundamente entrelaçado com a estrutura patriarcal da sociedade europeia. E a igreja era a principal forma de espiritualidade. E claro que exclusivamente controlada, organizada pelos homens. E a liturgia era reservada ao clero, aos padres, aos monges, aos diáconos, e as mulheres não podiam exercer as liturgias públicas e não podiam cantar e nem participar dos ofícios litúrgicos em espaços mistos. E mesmo nos conventos femininos, que existia sim a prática musical, os registros não eram oficializados da mesma forma. Então, a gente não tem a preservação dessas documentações. São pouquíssimas as preservações que existem. A mentalidade cristã era corpo versus espírito. Espírito é masculino, racional, puro. Corpo feminino, emocional e pecaminoso. Ou seja, a mulher era o risco da carne e, obviamente, que a sua voz, como uma extensão do corpo,
era vista como um canal sensível, emocional e sensual. Logo, a mulher que cantava estava dando voz ao seu corpo. Já a mulher piedosa era aquela que falava pouco, não cantava e não exercia nenhum papel de liderança. Sendo que nos rituais litúrgicos, o canto era uma forma de meditação e conexão com Deus. E a ideia de uma mulher ocupando esse espaço, quase como uma afronta, um escândalo espiritual, especialmente em espaços dominados pelos monges, pois os monges deviam manter a mente e o corpo castos, e a presença feminina podia perturbar a pureza da alma. Esse pensamento era levado tão a sério que os monges cobriam as cabeças com os capuzes para não ver as mulheres, nem mesmo as freiras. A igreja acreditava que tudo que evocasse beleza era uma porta aberta para o pecado. Por isso que a mulher era tão temida. Ela não podia expressar a beleza, não podia expressar sua conexão espiritual, nem mesmo a arte, que é tão profunda e espiritual. Imagina, vindo de uma mulher só pode ser algo perigoso. Pois ouvir uma mulher cantando podia despertar o prazer do espírito, logo também o prazer da carne, e entre os dois, o medo. O que é curioso é que o canto gregoriano era justamente uma tentativa de elevação da alma, porém não por uma mulher que era igualmente um ser espiritual. O som da mulher era considerado profano, não pelo seu conteúdo, mas pela sua linguagem corporal. Mas e aí? As mulheres realmente não cantavam? Cantavam sim, mas não naqueles espaços públicos. Elas encontravam o seu próprio espaço, a sua forma de poder preservar e praticar isso. Claro que invisível. Os conventos femininos eram uma ilha de criação, de composição, de beleza, de aprendizado musical. Se copiavam e compunham manuscritos, se ensinavam modulações vocais, se praticava a espiritualidade através da música, ainda que nos bastidores. Nos mosteiros femininos, as freiras cantavam hinos no estilo gregoriano. Algumas abadesas foram grandes compositoras, como Hildegard, do século XII. Ela compôs obras belíssimas com essa influência gregoriana e também incluindo uma arte, uma evocação ao sagrado feminino. No entanto, mesmo tendo transformado o canto gregoriano nessa linguagem espiritual poderosíssima, ela ainda assim era considerada subversiva. No imaginário cristão dessa época, a voz feminina era considerada associada ao erotismo e à tentação. Acreditava-se que o som podia desviar o homem assim como Eva desviou Adão. E o canto feminino, por ser algo belo, podia desviar ali os monges da sua contemplação divina. Por isso, ele não era apenas impróprio, era algo pecaminoso. Mas elas cantaram, apesar de toda exclusão. As mulheres encontravam brechas, criavam, ensinavam, resistiam. E Hildegard é um dos principais exemplos de sobrevivência. E ela conseguiu a permissão para cantar, escrever e ensinar. O protagonismo das mulheres era negado não por falta de talento, nem de espiritualidade, mas por uma estrutura social, patriarcal, que restringia e calava a sua voz. Mas vamos voltar aqui à pílula dos cantos gregorianos. Notações. A notação original não era a da pauta moderna que conhecemos hoje. Os sinais chamados neumas indicavam a direção da melodia, mas não as alturas exatas. Só com o tempo surgiu
a notação musical que conhecemos hoje. As escalas usadas nos cantos gregorianos são conhecidas como modos gregorianos, predecessores dos modos gregos. Seus modos mais comuns são dórico, frígio, lídio e mixolídio. E cada um tem a sua sonoridade única. Mas, até hoje, o canto gregoriano encanta. Ele é usado em terapias, em meditação, em trilha sonora, nos estudos. Sua vibração é estudada por cientistas, pelos músicos. Enfim, o tempo passou, o mundo se transformou, mas no canto gregoriano ainda ecoa aquela voz de séculos atrás que busca por algo maior, por uma espiritualidade maior, uma música que convida a respirar com a alma e talvez a escutar além do som. Apesar de sabermos que o canto gregoriano teve ali as suas contradições históricas no sentido mais patriarcal, das mulheres não poderem cantar e não expressar esse canto através da voz, nós sabemos sim que as mulheres cantavam, porém não nos espaços públicos. E sim, o canto gregoriano é algo extremamente lindo. Ele faz você meditar ali e contemplar. Então não vamos esquecer disso. Conheçam, pesquisem, porque além de são melodias extremamente difíceis de serem cantadas, precisam ali de uma precisão vocal. Esses monges, eles estudavam o tempo inteiro. Não tinham as distrações que nós temos hoje, Netflix e enfim. Então é esse abraço musical vamos lembrar que foi numa época em que se chamava a Idade das Trevas, né? Então, nesse período escuro da história, a música acalenta. Então, podemos dizer que o canto gregoriano nos lembra do que esquecemos, o poder do silêncio entoado, encantado.